profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Ó Deus, damos graças, Senhor, por estarmos reunidos aqui nesta noite, para meditarmos na Tua santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine o entendimento, para que possamos compreender de maneira salvífica, não apenas meramente intelectualmente, para podermos termos uma vida crescendo constantemente para a honra e louvor da Sua glória, andando em obediência, ó Deus. Pedimos a Sua graça, a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. É o que eu peço, Senhor, que esse estudo possa ser bênção na vida dos irmãos que estão presentes nesta noite, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, sejam impactados pela Sua palavra e movidos pelo poder do Teu Santo Espírito. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós estamos aí, demos início, né, ao capítulo 1, verso por verso, e nós vimos que o autor desse comentário bíblico, ele principia fazendo 3 divisões do capítulo 1, né, dos versos de 1 a 17. Ele coloca como sendo Paulo e o Evangelho, como um tema, né, Paulo e o Evangelho, os versos de 1 a 6, ele foca o Evangelho de Paulo, Paulo e os Romanos, versos 7 até o 13, e Paulo e o Evangelismo, dos versos 14 a 17. Os irmãos vão perceber aí uma diferença nessa divisão que o reverendo Augusto colocou, desse estudo, mas a essência em si do estudo não vai fugir disso, não foge desse ponto. É que eu estou trazendo aqui a divisão do nosso comentário, né? O reverendo ele coloca que o autor e suas qualificações, versos 1 e 1, como nós já vimos, né? Paulo é o autor dessa epístola, isso é consenso geral entre todos, isso não se discute, né? Não há mais nenhuma discussão no meio do evangélico. O Evangelho é uma promessa antiga de Deus, que foi o que nós vimos aí na lição passada. Sexta-feira passada, nós focamos dentro desses 2 principais versículos, né? Paulo, ele é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E ele é chamado por quem? Pelo próprio Cristo. Foi o próprio Cristo quem o chamou, o comissionou para ser o Evangelho, para anunciar as boas novas e as boas novas de Deus. O Evangelho ele tem origem em Deus Pai, né? Ele tem origem em Deus Pai, e na pessoa, anunciar a pessoa do seu Santo Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. No segundo verso, o qual foi dado por Deus e foi prometido por Deus outrora por intermédio das Sagradas Escrituras. Então o Evangelho ele não é novidade no meio do povo de Israel, não era algo novo. Ele foi prometido nas Sagradas Escrituras. Já os profetas do Antigo Testamento anunciavam, falavam a respeito do Messias que haveria de vir. E agora ele é pronunciado agora pelos santos apóstolos que foram chamados pelo próprio Messias, que a própria Escritura do Antigo Testamento anunciava, né? Então Paulo ele não está pregando nenhuma novidade, ele está pregando agora a mensagem que foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, pelo Messias que veio num determinado tempo, no tempo e no espaço, na plenitude do tempo. Veio o Messias na pessoa bendita de Jesus, né? Jesus, o Cristo, o Messias, né? O ungido que foi anunciado no Antigo Testamento. Tínhamos no Antigo Testamento muitos tipos de Cristo. Cristo é um título, né, de Messias, aquele que é aguardado, aquele que é esperado, que Deus dá como o grande livrador de todo o seu povo. E nós sabemos que agora, como Paulo escreve, é uma igreja mista, formada tanto por gentios quanto por judeus convertidos ao cristianismo.
fazendo desses dois povos agora um único povo, o povo de Deus, por meio desse que é anunciado no Antigo Testamento e agora confirmado no Novo Testamento, que é o Messias, né? Tão anunciado pelo próprio Deus, pelos profetas, pela boca dos profetas, e que na plenitude do tempo vem sendo na pessoa bendita de Jesus, homem, Jesus histórico, uma pessoa, mas que recebe o título, né? Ele é aquele que de fato é o Messias, tão aguardado pelas profecias, né? Ele de fato o ungido de Deus, né? Nós vimos os tipos no Antigo Testamento, como por exemplo Davi. Nós vamos ver como por exemplo muitos outros reis que eram, Deus vai dizer, né, pelos profetas, o meu ungido. Ele fala com relação a reis, né? O meu ungido, Ciro, por exemplo, é um tipo de Messias. O Senhor chama ele de meu ungido. A palavra ungido no hebraico é Machia, que é o Messias. E vindo na plenitude dos tempos, Jesus, né? Jesus, o Messias, ele vem. E aí nós temos então o nosso ponto do nosso estudo de hoje, nos versos 3 e 4, né? Com respeito ao seu filho, o evangelho, né, prometido nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a essência do Evangelho é Jesus. Jesus é a essência do Evangelho. Não existe Evangelho sem a pessoa do Messias, daquele prometido no Antigo Testamento, de que veio. É Jesus, na pessoa de Jesus, homem. Se juntarmos os versículos 1 e 3, né, aqui nosso estudioso ele vai nos chamar a atenção para isso, omitindo o parêntese que é o verso 2, teremos a declaração de que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus, o Evangelho acerca do seu Filho, de Jesus Cristo. Afinal, o Evangelho de Deus é o Evangelho de seu Filho, como ele destaca no verso 9 do capítulo 1. Vamos fazer essa leitura? Verso 9 do capítulo 1 de Romanos diz, olha, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. Então o Evangelho é o Evangelho de Deus, ele tem como essência anunciar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então é a boa nova do Messias, a boa nova do ungido de Deus que veio, que encarnou, né? O Verbo se fez carne e veio na pessoa bendita de Jesus, o Messias. A boa nova de Deus é Jesus, conforme Lutero escreveu ao comentar esse verso, né? E aí aqui ele vai fazer uma citação de Lutero, quando faz o seu estudo, né, na epístola de Paulo aos Romanos. Aqui se escancaram as portas para a compreensão das Escrituras Sagradas, ou seja, que tudo deve ser entendido em relação a Cristo. Ele vai trazer também uma citação de João Calvino, né? Calvino semelhantemente diz que o Evangelho inteiro está contido em Cristo. Portanto, apartar-se de Cristo, um passo que seja, significa afastar-se do Evangelho. E nós temos visto, né, nos nossos dias, muitos são aqueles que dizem ser anunciantes do Evangelho, pregadores do Evangelho, igrejas que dizem estarem firmadas no Evangelho, mas a última coisa, ou a única coisa que eles não apresentam é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Muitos enfatizam a segunda pessoa da Trindade, né? A pessoa do Espírito Santo. Enfatiza-se o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele quem vai dar o quê? Testemunho de Cristo. Então você sabe que você está em uma igreja cheia do Espírito Santo, numa igreja que anuncia a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Porque o Senhor Jesus Cristo diz, olha, eu não dou testemunho de mim mesmo, outro é que dá testemunho de mim mesmo. Eu vou para o Pai, não vos deixarei só. Quando eu for, eu enviarei o Consolador, esse dará testemunho de mim. Então uma igreja que anuncia a Jesus Cristo, que prega a Cristo, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Você sabe que uma igreja é cheia do Espírito Santo, uma igreja que anuncia a Jesus Cristo. É claro que nós sabemos que adoramos ao Deus triuno. É um só Deus
mas que subsiste em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? O Deus Espírito Santo. Mas as três pessoas devem receber a louvor e adoração. Mas o Espírito Santo de Deus nos foi dado para que nós trazemos o foco à segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Então nós devemos anunciar a Cristo, a sua obra. Jesus mesmo ele diz, né, que conhecer a Deus é conhecer a Jesus a quem ele enviou. Então é ele quem nos revela o Pai. Como nós podemos conhecer o Pai se não for pela pessoa de Jesus Cristo? Porque ele diz, nenhuma pessoa vai ao Pai senão pelo Filho. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem ele revelar. Então é impossível conhecer o Pai se não for pela revelação do Filho, o qual agora nos é revelado pelo Espírito Santo. Então, se nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, pregamos a Jesus Cristo, sua obra na cruz do Calvário, porque Ele veio, Ele é o nosso Redentor, é Ele o nosso Senhor, é Ele o nosso Deus. Agora Paulo então descreve Cristo em duas cláusulas contrastantes, e aí ele explica. Ele passa a apresentar Cristo, né, em duas cláusulas contrastantes. Que como homem, ele era da descendência de Davi. Né? Jesus, vindo segundo a carne, da descendência de Davi. Isso nós enfocamos aí no verso 3. Né? Olha aí o que o verso 3 diz. Com respeito, o Evangelho, né, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, verso 4, né? Com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui há referências diretas ou indiretas ao nascimento de Jesus como homem, que veio da descendência de Davi. E a morte, supondo pela sua ressurreição, né? A morte pressuposta pela sua ressurreição. A ressurreição dentre os mortos e ao reinado no trono de Davi, de Jesus Cristo. Tão bem construído é esse paralelismo, e Paulo aqui ele faz um paralelismo, ou seja, ele pega a natureza de Jesus, que é Deus. Jesus é Deus, é o verbo encarnado, mas que se fez homem. E ele faz esse paralelismo como sendo vindo da descendência de Davi, homem, mas que também é o quê? Filho de Deus em poder, pela ressurreição do Espírito Santo de Deus. Não é esse texto, pode trazer a confusão às vezes na cabeça de algumas pessoas, dizendo que Jesus ele passa a ser, pela tradução que foi colocada, e foi designado Filho de Deus. Não, ele sempre foi Filho de Deus. Ele sempre esteve com o Pai, como eu acabei de dizer, né? O próprio Cristo ele vai dizer, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. E ele vai dizer, eu estava com o Pai antes que o mundo fosse formado. Ele sempre esteve com o Pai. Mas a maneira que a tradução coloca pode dar essa sutil maneira de você entender que Jesus ele passa a ser Deus depois da ressurreição. Não, ele sempre foi Deus, mas é a tradução que foi trazida dessa forma. Então os estudiosos que se debruçaram sobre isso, eles vão trazer esse discernimento com relação a isso. Inclusive, é daí que, trazendo essa interpretação rasa, pegando meramente uma tradução e sem ter um conhecimento da cristologia, de quem é, da pessoa de Jesus Cristo, aonde vai surgir inclusive algumas heresias, né? Aonde vão dizer que não, Jesus Cristo não era Deus, como o docetismo, né? De que ele recebeu um poder divino, depois ele passa a receber um poder divino, quando isso não é a verdade que Paulo está apresentando aqui. Paulo ele está trazendo esse contraste com relação a essa natureza humana e divina de Cristo, né? Mas de que Jesus homem, e o título, lembra? De Cristo, do Messias aguardado, que viria num determinado tempo, cumprindo-se as Escrituras, e veio na pessoa de Jesus. Tanto é que Paulo, ele era um pregador, ele anunciava nas sinagogas,
E lá em Atos vai dizer que cada vez mais Paulo se fortalecia, e depois vai dizer que Paulo agora demonstrava pelas Escrituras que este Jesus, esse Jesus histórico, esse Jesus homem, que estava aqui em Jerusalém, que esteve aqui, é o Cristo, ele é o Messias, é ele o Messias tão aguardado. Todos os outros que vieram eram tipos de Messias, como o próprio Davi. Davi era tipo, por isso que vai dizer que se assentaria no trono de Davi para sempre, né? O Senhor estabeleceria o trono de Davi. É esse Jesus que veio segundo a carne, da descendência de Davi, prometido nas Escrituras. Então cumpre-se na pessoa de Jesus. Ele é o Messias tão aguardado, né? Então, em que mediante o Espírito de Santidade foi declarado, né? Foi declarado. É por isso que pode trazer esse mau entendimento. Então quer dizer que ele, a partir da ressurreição, que ele foi declarado Filho de Deus? Não, ele sempre foi Filho de Deus. Mas apenas uma maneira como foi trazida a tradução, e o nosso estudioso aqui, ele vai explicar de acordo com nós fomos discorrendo aqui, né? E foi declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui há referências diretas, né? Ou seja, indiretas ao seu nascimento, que ele vem segundo a carne, morte pressupondo a sua ressurreição dentre os mortos, e de que Deus estabeleceria para sempre o trono de Davi. Esse é Jesus Cristo. Esse paralelismo, ele é construído de uma maneira tão perfeita, a maneira como Paulo coloca, né? E com tanto cuidado, que certos estudiosos pressupõem que Paulo talvez estivesse fazendo uso de um credo antigo. Ou seja, nós estamos estudando sobre os credos, né, na nossa escola dominical. Então os irmãos sabem que os credos, eles são fórmulas de confissão de fé, fórmulas teológicas, trazendo uma apresentação lógica daquilo que se crê. Então Paulo ele faz esse paralelismo de uma maneira tão perfeita, apresentando a pessoa de Jesus Cristo na maneira vinda como homem, segundo a carne, e na forma de ressurreição, que é operada pelo poder do Espírito Santo como Filho de Deus, que parece que ele está fazendo a citação de um credo já formulado anteriormente. Isso é apenas uma maneira que os estudiosos colocam, mas que se for verdade, que se for real, recebe agora, por meio da declaração de Paulo, o endosso apostólico. Ou seja, Paulo, que como nós já vimos, ele foi comissionado pelo próprio Cristo para ser o quê? O seu enviado, né? É isso que a palavra apóstolo diz. É como se fosse o anjo, né? Ele é o anjo, ele é o enviado de Deus para anunciar a boa nova. Ele recebeu esse comissionamento do próprio Messias. Então Paulo, como nós sabemos, ele é um procurador, né? Ele tem autoridade para falar em nome e agir em nome do Messias, porque ele recebeu apostolado, como nós lemos aqui. Então, se havia esse credo anteriormente, Paulo endossa, né? Paulo endossa dizendo, olha, está corretíssimo essa maneira de descrever a pessoa do Messias. Ele vem segundo a carne, da descendência de Davi, e ele é o Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Não que agora ele recebeu esse título, porque ele sempre foi o Messias. Ele sempre foi o Filho de Deus, ele sempre esteve com o Pai antes da fundação do mundo, né? Ele estava com o Pai construindo todas as coisas. Ele estava com o Pai. Então ele recebe endosso, né, se isso for. E de fato né, pelo quê? Pelas Escrituras. As Escrituras é esse documento, é esse credo, né, que anuncia, que foi revelado por Deus, pelos santos profetas ao povo de Israel. E Paulo agora, ele diz, olha, esse Messias, esse Jesus, que vocês ouviram falar em Jerusalém, que foi crucificado, ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus que veio para nos libertar do nosso cativeiro de pecado, né? Então, pressupõe que Paulo esteja fazendo uso de um fragmento de algum credo antigo. Se isso é verdade, ele agora lhe dá o endosso apostólico. O texto expressa uma antítese entre dois títulos, semente de Davi e Filho de Deus. Entre dois verbos, ele era ou tornou-se descendente de Davi, mas foi declarado ou designado, como traz a tradução, né, da revista, da Almeida, revista atualizada, ela traz essa tradução, né, de designado, foi designado Filho de Deus.
ou seja, recebeu o título, né? Recebeu a alcunha, a autoridade, ele recebeu aquele encargo de ser filho de Deus. O que nós sabemos que isso já sempre foi, ele sempre foi filho de Deus na eternidade com o Senhor. A revista Almeida traz isso, então, né? Ele é designado filho de Deus. E entre duas expressões qualitativas, né? E aqui ele vai trazer algumas palavras do grego, como nós falamos, né? Kata sarka, segundo a carne. Sarka é a palavra carne no grego. A palavra carne no grego, ela traz no seu original grego a palavra sarka. E ela pode ser usada para várias conotações, como Paulo faz uso. A palavra carne, na linguagem paulina, ela tem vários sentidos. E aqui o sentido específico é no sentido de natureza humana, segundo a carne. Ele vem da descendência de Davi, kata sarka. Segundo a carne, ele vem como homem. Ele vem como homem. Paulo muitas das vezes vai usar a carne no sentido pecaminoso, né? A gente, quando nós agimos na carne, ela pode ser usada nesse sentido de conotação pecaminosa, você agir segundo a carne. Ele pode dizer, como ele vai dizer lá em Filipenses, né? Olha, se partir e estar com Deus é sobremaneira excelente, é muito melhor. Mas, por causa dos meus amados irmãos, eu prefiro permanecer na carne. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele prefere permanecer ainda encarnado, nesse corpo, para poder servir a igreja. Então você percebe que a linguagem carne, na linguagem paulina, é necessário que você entenda o contexto que ele está trazendo, o texto que ele está trazendo, para você entender em que sentido ele está usando a palavra carne. Então aqui Davi vem segundo a carne, ou seja, da natureza humana, como foi anunciada pela Escritura, né? Kata sarka, segundo a carne. E kata pneuma hagiosines, né? Olha aí nós falando em língua aí, ó. Kata, né? O presbiteriano diz que o presbiteriano não fala em línguas, ou a gente falando em línguas aí, ó. Kata pneuma hagiosines. O que isso quer dizer, irmão Douglas? Que ele vem segundo o Espírito de santidade. Hagiosines é a palavra santidade, né? Hagios quer dizer santo. E aí tem as derivações da palavra no grego, né? A gente não vai se deter muito nisso, porque, como eu disse, o intuito desse estudo não é complicar a vida de ninguém. É apenas, como nós estamos numa escola, é uma classe, aqui cabe usar essas palavras para a gente possa compreender, saber de onde se originou isso, né? Mas não é o intuito de aprofundar nisso daí, porque muitas pessoas podem não compreender, pode acabar trazendo mais confusão. Então, apenas a ideia é dizer o quê? Entendermos que no texto original está dizendo exatamente isso, segundo o Espírito de santidade. Jesus Cristo, né? Ele vem segundo o Espírito de santidade, literalmente, segundo o Espírito de santidade. Vejamos primeiros então os dois títulos. Filho de Davi. Filho de Davi era um título messiânico, reconhecido universalmente, né? E quando fala título messiânico reconhecido universalmente, se resume ao povo de Israel. Foi a eles que foi dado o quê? A revelação especial, as Sagradas Escrituras, que falavam de quem? Do Mashiach, do Messias. Que era aquele que seria o libertador do povo de Israel. É por isso que nós, quando lemos o livro de Atos, né, os discípulos, melhor dizendo, lá em Lucas, né, os discípulos no caminho de Emaús, quando eles estão tristes, né, porque Jesus foi crucificado, foi morto, e eles estão voltando para Emaús tristes, né, cabisbaixos. Ora, pensávamos ser esse o Mashiach, o Messias. E aí o próprio Mashiach, o próprio Messias aparece ali no meio deles e vai com eles conversando. Olha, por que vocês estão assim, né? Então você vê, eles estavam tristes, porque mais um, lá em Atos, nós vamos ver quando os apóstolos são perseguidos lá pelo Sinédrio, e aí Gamaliel se levanta e fala: irmãos, eu peço a vocês que vocês tomem cuidado, porque levantou-se aí um tal de Teudas, que todos julgavam ser alguma coisa, provavelmente pensavam que esse Teudas era também o quê? Um Messias, mas esse foi morto e os seus seguidores se dissiparam, né? E aí agora ele usa um pensamento pragmático, esse pensamento não é muito correto. Ele diz assim, mas cuidado, porque esses homens, esses seguidores desse tal de Jesus, que eles não aceitam como sendo o Messias, permanecem.
Então vamos tomar cuidado, porque se permanece é porque a mão de Deus é com eles, mas isso é meramente pragmático. Esse pensamento não é correto. Por quê? Nós temos muitas seitas, muitas heresias, muita gente se dizendo anunciar o Evangelho e distorcem a palavra de Deus, indo muito bem, obrigado. Você percebe? Não quer dizer que a mão de Deus está com eles. Então trazer esse pensamento com relação ao verdadeiro cristianismo é apenas uma maneira pragmática de dizer, é porque está funcionando, é porque Deus está no caso. Esse é um pensamento perigoso, percebe? Então não é assim que a gente deve analisar a obra de Deus. A obra de Deus ela é analisada segundo a verdade da Escritura, o que a Escritura revela, e não pelo pragmatismo de que, porque está funcionando, está dando certo. Porque a gente pode muito bem encher essa igreja por métodos errados. E dizendo assim, olha, a mão de Deus é conosco. Não é. Quando não é? Quando a última coisa que está sendo anunciada aqui é o Evangelho. E o Evangelho é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então você percebe como isso é importante termos esse discernimento com relação à palavra de Deus e à obra do Senhor. Então, esse primeiro título, Filho de Davi, era um título messiânico, reconhecido universalmente, mas resumido ali ao povo de Israel que recebeu a revelação especial, a Escritura, né? E esse título, ele vem de 2 Samuel, capítulo 7, verso 12. Quem pode fazer a leitura? 2 Samuel, ele primeiramente, em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12. Inclusive a perícope ele traz assim, a aliança do Senhor com Davi. Ou seja, Deus, usando o profeta, que era a boca de Deus, fala a Davi, onde o Senhor faz o quê? Faz uma aliança com Davi. E aí no verso de número 12, nós temos a seguinte declaração: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Olha aí, o teu descendente. Então é onde que nós começamos a compreender. Por isso que era esperado esse descendente que estabeleceria o reino de Davi, e o povo de Israel estava ansioso de ver o reino de Davi estabelecido, né? É por isso que a gente vai entender que o Messias, que é esse ungido que viria da descendência de Davi. Por isso que quando Jesus opera os milagres, nós vemos o leproso, o cego dizendo, Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele entende as Escrituras, ele fala, é um ungido, esse é o Messias. Esse é o Messias que haveria de vir. Ele reconhece, e é um título que todo o Israel conhecia, porque era um título messiânico. Filho de Davi, né, era diretamente direcionado a esse Messias, esse ungido de Deus que viria da descendência de Davi. Então era reconhecido. Outro, Filho de Deus, baseado particularmente no Salmo 2, verso 7. Eu quero ler com os irmãos esses textos, porque isso vai trazendo mais clareza e mais aprofundamento com relação a tudo que a Escritura apresenta com relação a Jesus. Nada é vazio, nada é por acaso. Tudo está impregnado da Escritura e tem profunda raiz teológica com relação ao Cristo e a sua revelação, né? O Salmo 2, Salmo 2, amém. Então nós vemos aí, Filho de Deus, hoje eu te gerei isso. Esses textos são muito usados nas pregações apostólicas do primeiro século, né? Logo depois que o Espírito Santo de Deus vem sobre os apóstolos, os discípulos, e eles começam a anunciar. E aí nós vemos Pedro, né, pregando ali no poder do Espírito, e ele faz uso das Escrituras para anunciar o Cristo. Isso é maravilhoso. Então você vê que o Espírito Santo, ele prega a Jesus Cristo, e ele prega a Cristo a partir das Escrituras. Os apóstolos vão fazer uso disso. Também o era, baseado particularmente em Salmo 2,7, né, também o era, mas Jesus parece que o entendia de outra forma.
a julgar pela maneira como se dirigia a Deus como Abba, Pai. Né? Ele se dirigia a Deus como sendo o seu Pai. E pelo fato de referir-se a si mesmo como o Filho. Né? Aí nós temos aqui mais uma referência em Mateus 11, 27. Quem pode fazer a leitura? Lá em Mateus 11, Mateus capítulo 11, no verso 27. Amém. Que foi o que nós estávamos falando, né? É Jesus quem nos revela ao Pai. Lembra lá de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai que basta. Aí Jesus olha e fala assim para ele assim, fala, Filipe, o tempo todo eu estou com você e você me diz, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Né? Quem vê a mim vê o Pai. Ele é a revelação do Pai. E por ele falar dessa maneira, inclusive, era aí que os fariseus queriam o quê? Os judeus queriam matá-lo, porque ele se dizia ser Filho de Deus, ou seja, ele dizia-se ser o próprio Deus. E aí os fariseus queriam passar a mão em pedra, queriam matá-lo, porque ele, olha, esse diz heresia. Ele diz que ele é Deus, e ele de fato era, porque ele é o quê? Filho de Deus, vindo segundo a carne da descendência de Davi, o Messias prometido, e no poder do Espírito, Jesus Cristo, que o primogênito dentre os mortos. Não, mais uma vez enfatizando, não que daí ele passa a ser Filho de Deus, ele sempre foi, mas isso era para que se cumprisse o quê? As Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras com relação ao quê? A obra do Messias, a obra do Filho de Deus, né? Ou seja, a obra de Deus. Isso indica que para ele a designação era divina e não somente messiânica. É evidente que foi nesse sentido que Paulo o empregou, não só em Romanos 1, versos 3 e 4 e 9, como nós lemos, né? Enfatizamos os versos 3 e 4 do capítulo 1, que é o nosso estudo, e o verso 9, que nós lemos, né? Que ele foi chamado, ele foi comissionado para ser apóstolo, para anunciar o evangelho do Filho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Mas também em outros lugares, como em 5:10, Romanos, né? Romanos, capítulo 5, verso 10, que diz da seguinte maneira: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, ou seja, enfatizando que Jesus Cristo é Filho de Deus, de que Jesus Cristo é Deus, né? 5:10, 8:3, Romanos 8:3, que diz: porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então enfatiza aí que Jesus é o Filho de Deus que veio segundo a carne, na forma da carne, de forma de carne pecaminosa, só que ele não teve pecado. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus e na sua boca não houve dolo nenhum. A Escritura vai dizer que em Jesus não houve pecado algum. Ele veio na forma da carne para punir na carne o pecado, não dele, mas o pecado de todos nós, como diz em Isaías 53, porque agradou a Deus moê-lo, torná-lo enfermo, as nossas enfermidades caíram sobre ele. Ele captou toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, foi punido em Cristo. É Ele o Cordeiro lá do Gênesis, que a gente apareceu, vamos colocar assim mesmo, vamos colocar logo assim, direto. Nós fizemos roupinha de folha e queremos chegar para Deus, ó Deus, a gente deu um jeito, está tudo certo. Deus falou, nananina, não. O pecado de vocês deve ser punido e punido com morte. E aí o Senhor nos justificou, nos cobrindo com o quê? Com peles, que apontava para onde? Para a obra de Jesus Cristo, que veio segundo a carne, na forma da carne, sem pecado, mas que foi feito maldito por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus, né?
E Romanos 8:32, mais um texto, mais um verso, né, que enfatiza que Jesus Cristo é filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus, ele entregou o seu filho para ser punido, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Os dois títulos falam, portanto, da humanidade e da divindade de Jesus. Ele é filho de Deus, em poder de santidade pelo Espírito Santo de Deus, ele é filho de Deus designado pelo poder, né, do Espírito Santo, e vindo segundo a carne na pessoa, pelo sangue, né, pela descendência de Davi. Então Jesus, ele é Deus. Quanto aos dois verbos, o primeiro nos traz grandes dificuldades, ele vai explicar. Apesar do seu simples significado, tornar-se, o verbo tornou-se, né? Tornou-se filho de Deus, tornou-se, e é evidente que se refere ao fato de ele ser, por nascimento, descendente de Davi. E quem sabe também por adoção, já que José o considerava seu filho. Porque ele não era filho segundo a carne, ou seja, na conjunção carnal com Maria. Porque ele foi concebido do Espírito Santo. Logo, ele foi adotado por José. Ele foi adotado por José. Assim como nós. Nós somos filhos de Deus por adoção. Porque a Deus, ele tem um único filho, o unigênito, que é Jesus Cristo. Que é o primogênito, a Escritura vai dizer, dentre muitos irmãos. Por meio dele, nós fomos feitos o quê? Feitos filhos de Deus. Recebemos então a adoção de filhos de Deus, né? Então, pegar esse último parágrafo aqui. E evidentemente que se refere ao fato de ele ser, por nascimento, descendente de Davi. E quem sabe também por adoção, já que José o considerava seu filho. Já o segundo verbo levanta uma questão problemática. A tradução foi poderosamente demonstrado filho de Deus pela ressurreição dos mortos, que é a tradução que traz a Almeida, revista atualizada. É fácil de compreender. O problema, porém, é que, aí ele vai usar mais uma vez uma palavra no grego, orizo. Orizo, essa aqui se chama-se exegese. Nós vamos entender isso. O problema, porém, é que orizo não significa realmente ou normalmente demonstrar. A tradução mais apropriada seria constituir. Então, nós sabemos, irmãos, isso até mesmo na nossa linguagem. É aí que o estudioso bíblico, aquele que se aproxima da Escritura para estudar, ele vai fazer a exegese. Ele não pode trazer interpretação de texto de uma tradução, porque toda tradução, ela sempre corre da sua essência da língua original. Sempre uma tradução, ela nunca vai trazer aquela essência o significado real daquela palavra. Por exemplo, no Brasil, nós somos o único povo, parece que tem a palavra saudade. Outros países não têm. Eles vão ter outras palavras para usar para a questão de falta, sentir a falta, que é o que nós sentimos, né? Somente nós temos a palavra saudade. Outros povos não vão ter. E nós sabemos que uma palavra vazia, ela não quer dizer nada. Um número vazio não quer dizer nada. Se você me der um papel com o número 1, irmão, isso aqui quer dizer o quê? É um valor? É uma medida? Percebe? É isso que o exegeta, aquele que se aproxima do texto original, ele vai pegar aquela palavra e ver o significado dela, que é vários. Por exemplo, manga. Manga, a palavra manga sozinha pode ser manga fruta, chupar, pode ser manga de camisa, percebe? Então, a palavra vazia, ela não tem nada, é necessário que o contexto, analisá-la dentro de um contexto, e o contexto é que vai dar para ela o seu real significado, né? Então, por exemplo, se eu te dou o número 1, aí o irmão Daniel, está aí o irmão Daniel trabalhando, e a gente trabalha praticamente usando a mesma forma de profissão, que a gente mexe com medidas, né? Aí o Daniel fala, Douglas, mede para mim aquela peça. Eu vou lá, tiro a medida e dou para ele um número. Mas eu não explico se é em milímetros, se é em centímetros, se é em metros. Ele vai ficar perdido, ele não vai saber confeccionar aquela peça. Ele precisa que eu seja mais
mais claro dentro do contexto ali que eu estou apresentando. E assim também a palavra, então, a tradução, para se trazer uma melhor tradução para o povo de Deus, por isso que constantemente os teólogos, eles estão sempre revisitando o texto original. É por isso que nós temos sempre versões novas da Bíblia, que é sempre procurando trazer uma tradução, principalmente porque com o passar dos anos, toda língua viva, ela sofre mudanças, né? Hoje, se eu falar, nossa, isso é do balacobaco, as pessoas vão dar risada da minha cara, mas era uma linguagem muito comum para as pessoas mais antigas, percebe? Então é por isso que uma tradução que usava determinados termos tem que ser deixadas e vir com uma nova tradução. E aí, para fazer isso, se recorre não ao texto já traduzido, porque senão vai virar telefone sem fio, pode incorrer em problemas na exposição bíblica, né? Então o estudioso ele tem que ir lá no texto original, pegar o texto original e dentro do texto original ele trazer o significado do texto original para uma linguagem que tem a mesma correspondência na atualidade, percebe? Então é isso que esse estudioso ele está fazendo aqui para nós. A palavra orizo não significa realmente ou normalmente, está aqui entre parênteses, né, ou entre aspas, demonstrar. A tradução mais apropriada seria constituir, como por exemplo, quando Deus constitui Jesus como juiz do mundo. Nós vamos ter aí uma referência, né? Atos 10, 42. Quem pode fazer a leitura? Atos capítulo 10, 42. Quem que foi constituído juiz? O Messias, aquele anunciado nas Escrituras. Vamos pegar outro texto? Atos 17, 31. Atos 17, 31. Quem encontrar pode ler, irmão. Atos 17, 31. Amém. Então você viu aí, Deus destinou e designou para esse fim. E é quem? O Messias, que é Jesus, o Jesus histórico, que naquele tempo era desacreditado, mas que ele operou todos os sinais e prodígios do Messias. É por isso que lá em Lucas, quando a gente lê, né, que ele leu o texto e se assentou, as pessoas ficaram perplexas, ficaram maravilhadas. E ele se assentou na cadeira que era destinada, aí aqui vem esse conhecimento, vem segundo a tradição rabínica, né? Porque nas sinagogas existia a cadeira dos rabinos e tinha uma cadeira que ninguém se assentava, que era a cadeira do Messias. Ninguém se assentava naquela cadeira. E Jesus ele leu, né? Porque o Espírito Santo de Deus me ungiu para libertar o enfermo, curar o que se encontra enfermo, libertar os cativos do pecado. Ele, depois de ler aquele texto, ele sentou. Então, você entendendo isso, você tem mais luz com relação ao texto. Que aí o texto vai dizer que as pessoas ficaram o quê? Mas esse aí não é o filho de Maria, filho de José? Né? Mas esse aí não é Jesus? Ele está se dizendo que ele é o Messias? Você vê? Então a gente entende melhor isso. Então é Jesus, né? Ele é o Messias. É esse Jesus histórico que foi desacreditado. Mas o Novo Testamento não ensina que Jesus foi designado, constituído ou estabelecido o Filho de Deus na ressurreição ou através dela, uma vez que ele sempre foi, né? Então a Escritura, o Novo Testamento, ele bate de frente mesmo, dizendo, não, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. João disse, aquele que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam com relação ao verbo da vida, nós comemos com ele, bebemos com ele, ele esteve no nosso meio, ele é o Messias, aguardado pelas Escrituras, que foi anunciado, né, pelas Escrituras, pelos profetas, e que veio. Tanto é que Israel tinha discernimento disso, que inclusive os fariseus,
eles tinham discernimento teológico disso, que Herodes vai procurar quem para saber com referência ao Messias para poder matá-lo, porque ele estava trazendo risco para o seu reinado. Ele vai recorrer aos fariseus. Olha, aonde diz as escrituras que vai nascer o Messias? Aí eles foram, vai nascer lá em Belém de Judá, segundo as escrituras, né? Você vê. E aí quando ele vem, eles não creem, eles querem matar. Eles não creem no Messias anunciado pelas escrituras. Então, através dela, uma vez que ele foi, sempre foi filho de Deus, pela eternidade toda, isso nos leva a pensar que, na verdade, as palavras com poder deveriam ser anexadas ao nome Filho de Deus, conforme a tradução da NVI, né? A NVI já traz uma versão mais de melhor entendimento, Muito bom. É por isso que é bom, os irmãos podem fazer isso, ter várias versões. Que aí você, às vezes, numa versão você vê que está meio difícil, vai para uma nova versão, que ela provavelmente ela é mais atual e ela traz um entendimento melhor. Tem uma Bíblia chamada a nova versão na linguagem de hoje, a NTLH. A NTLH ela é perigosa, porque na verdade ela não é considerada nenhuma tradução, ela é considerada uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é você dizer palavras semelhantes àquela que foi dita, ou seja, tem até mesmo uma colocação própria, percebe? Que nem, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, parafraseando o filósofo tal, né? Vou querer um exemplo, só sei que nada sei, parafraseando Sócrates, só sei que nada sei. Mas Sócrates nunca disse isso. Sócrates, ele diz de uma maneira que dá a entender que ele falou, olha, eu não sei de tudo isso, eu não sei de todas as coisas. E aí, alguém foi lá e parafraseou, e dizendo, vou dizer que nem Sócrates, só sei que nada sei. Mas Sócrates mesmo nunca disse, só sei que nada sei. Ele falava lá para o oráculo de Delfos, né? Não, eu não sou o homem mais sábio. E o oráculo, não, você é. E ele falava, rapaz, eu não sei. E aí os estudiosos, né, falaram, olha, falo que nem Sócrates, só sei que nada sei. Então, as traduções são boas, mas tem que tomar cuidado, porque tem que sempre, aquele que vai, principalmente quem prega, quem está na frente de escola dominical, ele tem que ter esse cuidado. E para isso, por exemplo, eu malemar sei escrever o português, meus irmãos. Sou bem honesto com os irmãos. Mas eu recorro àqueles a quem Deus levantou com conhecimento, que foram homens que foram levantados por Deus para estudar o texto original, como no nosso caso aqui, esse estudioso, né? O Dr. John Stott, grande estudioso, né, da igreja anglicana, foi levantado por Deus para poder fazer o quê? Servir a igreja, servir aos pregadores, trazendo o quê? Material de maneira mais didática, para que a gente possa compreender o texto original por meio da tradução, ajudando no ensino. Inclusive, eu até sempre falo isso, né? O desejo do meu coração é que Deus, trabalhando no coração dos irmãos, levante no meio das igrejas irmãos que queiram estudar teologia para servir a igreja, ir atrás de conhecer o texto original, estudar para poder ensinar a igreja. Isso é bênção, percebe? Então, o intuito aqui não é demonstrar que sabe, que não. É servir a igreja com conhecimento da verdade da palavra de Deus. Porque o texto original é que está a real essência do que se quis dizer de fato. As traduções, elas perdem o sentido com o passar dos anos, devido à mudança da língua viva. Então, nós temos que voltar a quem? A origem, ao original, aquele que foi escrito, que traz o real sentido da tradução. E é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo esse exercício exegético, né? Exegético. E não o verbo declarar, como nós vimos aqui então. Então, neste caso, Paulo estaria afirmando que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, né? Nós temos aqui mais uma referência. Aqui ele vai citar um estudioso, e ele nos dá aqui, né, o que esse estudioso diz. Ou até mesmo declarado como sendo o poderoso Filho de Deus. E aí ele nos traz aqui um recorte de um estudioso, Nigrin é o nome desse estudioso, que expressa muito bem essa antítese quando escreve: assim, a ressurreição é o ponto decisivo na existência do Filho de Deus. Antes de ressuscitar, ele era Filho de Deus em fraqueza e humildade, se olharmos na natureza humana de Jesus. Porque Jesus, vocês sabem, ele sentiu sede, ele teve fome, ele se cansou. Lembra da samaritana? Jesus se assentou, ele estava cansado. E aí os discípulos foram fazer o quê? Foram comprar pão.
Então é nesse sentido que se diz que na sua fraqueza humana, porque ele foi de fato verdadeiramente homem. Ele não tinha a aparência de homem, como algumas heresias surgiram depois, dizendo, não, Jesus, ele tinha a aparência humana, mas ele não era humano. Isso era por causa de uma heresia da filosofia grega, que entendia que a matéria era má. Então, como é que você me anuncia um Deus que é carne? Percebe? Ficaria meio contraditório. Então, isso aí entrou uma heresia no meio da igreja, que era uma mistura de judaísmo com filosofia grega, e aí surgiu essa heresia dizendo que não, ele tinha apenas a aparência de homem, mas não podia ser homem, porque senão como é que pode ser algo, né, que é transcendente, algo que é superior se tornar homem? Mas não, ele foi realmente homem. Por isso que João diz, ele escreve daquela maneira justamente para combater essa heresia. Não, aquele que os nossos olhos viram, que a nossa mão apalparam com relação ao verbo da vida, fez carne, habitou entre nós, é Jesus Cristo, né? Então, antes de ressuscitar, ele era o Filho de Deus em fraqueza e humildade. Por meio da ressurreição, torna-se o Filho de Deus em poder. Em poder. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque inclusive houve até mesmo papas que chegaram a dizer que Jesus falhou na cruz. Que Jesus na cruz, ele teve que usar o plano B, porque ele falhou na cruz do Calvário. E aí Deus fez o quê? Foi lá e deu uma mãozinha, ressuscitou ele, tornando ele agora filho de Deus. Não, isso é heresia. Ele sempre foi filho de Deus em poder. Ele é o poderoso Deus, o poderoso e soberano Deus. Mas era necessário que ele viesse na forma de carne, no tocante ao pecado, só que sem pecado, para punir o pecado na carne. Porque se não fosse assim, nós não seríamos justificados. É aí onde nós entendemos a Escritura que aponta para o Messias, Jesus, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, que é o Cordeiro. É por isso que João diz, lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque todo o Cordeiro tipificava quem? O real Cordeiro. Tipificava aquele que viria para poder tirar os pecados do mundo. Percebe? Então a gente começa a entender o que significava aquele ritualismo todo. Inclusive o autor de Hebreus vai dizer, né? Porque era impossível que o sangue de cordeiros e de bodes pudesse nos purificar de pecado. Eles apenas tipificavam, mas pela fé, era a fé naquele cordeiro que viria, que justificava aquele ritual, aquele culto. Porque o cordeiro em si não tinha valor nenhum. Inclusive o próprio Deus vai dizer, né? Acaso, Israel, vocês acham que eu como carne de boi, gordura de bois? Eu não como carne de bois. Eu não preciso de nada disso. Dando bronca, né? Porque o povo estava fazendo um culto hipócrita. Eles estavam oferecendo um cordeiro doente, eles estavam oferecendo um culto com o coração totalmente afastado do Senhor. Aí Deus falou para parar. Se é dessa maneira, não precisa mais nem trazer. Percebe? Mas tinham aqueles crentes de fato, que olhavam para aquilo e sabiam o que de fato significava. E aí eles iam com o coração ali, aquebrantado, sabendo que eles seriam purificados pelo sangue do verdadeiro Messias. Então, quando Jesus Cristo ele vem na plenitude dos tempos, ele morre na cruz do Calvário, eu gosto do que um estudioso diz. Ele diz que a morte de Cristo na cruz do Calvário teve o mesmo efeito de uma bomba que cai em um determinado local. Ela atinge toda um raio, né, uma distância, para frente, para trás, para todos os lados. A morte de Cristo na cruz do Calvário validou a fé daqueles irmãos do Antigo Testamento. Ou seja, eles não creram no sangue meramente do cordeiro e dos bodes e das ovelhas. Eles criam naquele sangue puro, santo que seria derramado. Aquele mesmo sangue que foi passado lá na verga das portas, lá no Êxodo. Era o sangue de Cristo. Percebe? A ceia que nós tomamos é o sangue de Cristo, né? Que derramou, por isso que Paulo vai dizer, né? Esse é o cálice do quê? Do meu sangue que foi derramado. Esse pão agora é o quê? É o meu corpo que foi partido em favor de vós. Percebe? Então não é o comer o pão, não é o tomar ali o suco de uva, mas o que aquilo representa. Percebe? Isso é discernir o corpo. É por isso que Paulo vai dizer assim, aquele que come do pão e bebe do vinho sem discernir, ou seja, não sabe o que está fazendo. Você sabe o que significa isso?
É por isso, irmãos, que quando nós nos aproximamos da ceia, é o momento exato, propício para você fazer o quê? Confessar. O Senhor enviou o seu Filho, que se fez carne, no tocante ao pecado, se fez maldito por mim, para que hoje eu tivesse o quê? Acesso a essa graça, de poder participar nas regiões celestiais em Cristo. Então eu sei que não é por mérito meu, não foi por mérito meu. Quando lá na cruz, todos olhavam para Jesus na cruz e falavam assim: se é o Messias, desce daí e salva-te a ti mesmo. Se Jesus tivesse descido da cruz, a humanidade inteira subiria para ela. A cruz é a ira de Deus, é o cálice da ira de Deus que devia cair sobre mim, sobre você, sobre nós, mas que aprove a Deus, na sua graça, derramar sobre o seu Filho. A cruz, Jesus sorveu a parte do inferno que cabia para mim e para você, para toda a humanidade, para todos os seus eleitos. Você percebe a profundidade da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em fraqueza? É por isso que Paulo vai dizer, né? É loucura para os judeus. É loucura. É loucura, escândalo para os judeus, na verdade, escândalo para os judeus e loucura para o gentil. Quem era o gentil? Era o grego, com essa mentalidade de que carne é fraca, de que a carne é algo negativo, é algo mal, e de que não tem bem nenhum. E aí João vai dizer, não, ele é o verbo que se fez carne. Os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam com relação ao verbo da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa maneira que esse estudioso coloca, eu vou ler mais uma vez, assim, a ressurreição é o ponto decisivo na existência do Filho de Deus. Antes de ressuscitar, ele era Filho de Deus em fraqueza e humildade. Uma maneira humana de se dizer isso, porque não havia fraqueza nenhuma ali. Não havia fraqueza nenhuma ali, ali havia o poder de Deus em Jesus Cristo. De maneira que ele, sangrando sangue, suando sangue, pelo peso das nossas iniquidades, e ele sentiu o terror, o pânico da morte, da condenação, e ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, não seja o meu querer, mas a tua vontade. A Escritura vai dizer que ele serviu, ele se fez servo, Paulo vai dizer, né? Que haja em nós a mesma humildade que teve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou por usurpação ser Deus, mas antes tornou-se servo em forma de carne, e serviu até a morte e morte de cruz. Morte maldita, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você percebe a profundidade, o poder da cruz de Cristo? Não há fraqueza nenhuma, mas uma maneira humana de se dizer, que na forma humana ele era fraco, porque sentiu fome, sentiu sede, mas ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus e veio para fazer a vontade do Pai, não titubeou, o tempo todo ele ansiava por isso. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu não dou testemunho de mim mesmo, o que eu faço que é a vontade do meu Pai, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Então é por isso, irmãos, que nós nessa caminhada, quando a gente peca, quando a gente tropeça, a gente cai, olha para a cruz, olha o que o Filho de Deus sorveu por causa dos nossos pecados, e aí você descansa em Cristo, porque só tem esse descanso quem sabe, quem discerne o corpo, que sabe a obra de Cristo na cruz do Calvário. E aí você é revestido de graça, revestido de poder pelo Espírito Santo de Deus para continuar na caminhada, sabendo que não é mérito nenhum nosso, mas todo o mérito, toda a honra e toda a glória é a nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que como João vai dizer, né, o reverendo Hernandes vai dizer que aquele Jesus que aparece para João lá em Apocalipse, já não é mais aquele Jesus do cabelo cheio de sangue, chicotado. É um Jesus de glória, glorioso na sua forma, na sua glória. Não, o cabelo é como lã, né, de branca lã, os olhos são como os de fogo. Esse é o nosso Senhor, né? Então, por meio da ressurreição, torna-se o Filho de Deus em poder. Em poder. Temos aqui mais uma citação de um outro estudioso que a gente vai ler mais adiante. Então, deixa eu ver aqui o horário. Ainda estamos dentro. Então, o terceiro contraste é entre as expressões segundo a carne e segundo o Espírito de Santidade, como nós vimos, né? A Almeida Revista
e atualizada traz essa tradução, e na NVI como homem e mediante o Espírito de santidade. Ainda que nas cartas de Paulo, carne, tem uma variedade de sentidos, como eu já expliquei brevemente para os irmãos. Aqui o termo refere-se, obviamente, à natureza humana. Então, quando fala em Jesus segundo a carne, é na sua natureza humana, não no sentido pecaminoso, no sentido de pecado, porque nele não houve pecado algum, mas ele vem da descendência de Davi segundo a carne, natureza humana, ou descendência física, ou seja, se referindo à descendência física de Jesus. E parece subentender também o contraste entre a sua fraqueza ou vulnerabilidade e o poder implícito em sua ressurreição e divindade. Daí é que certos comentaristas insistem que, a fim de preservar o paralelismo, que fazer esse contraste, né, de comparar Jesus fraco em carne e em poder em espírito, segundo o Espírito de Santidade, deveria ser traduzido como segundo sua natureza divina. De fato, ficaria, né, bem mais entendido. Ou pelo menos segundo o seu espírito humano e santo. Mas espírito de santidade não é de maneira alguma uma referência óbvia à natureza divina de Jesus. Além disso, não foi somente uma parte dele, seja de sua natureza divina ou de seu espírito humano, que ressuscitou dos mortos ou foi constituída Filho de Deus em poder pela ressurreição. Pelo contrário, foi Jesus Cristo, em sua integralidade, corpo e espírito, humano e divino, Filho de Deus. Percebe? Não há aqui uma dicotomia para separar essas duas naturezas. Quando a gente vai estudar na cristologia, é que se aprofunda mais com relação nesse sentido, e você pode entender. É por isso que é importante nós termos uma boa teologia sistemática, para podermos fazermos estudos bíblicos sérios e fazer uso também de comentários, né? Onde nós vamos ter ali homens estudiosos que vão à palavra de Deus para trazer para o povo de Deus uma melhor compreensão da palavra de Deus, para que a gente possa compreendê-la e entender, ter bom entendimento com relação à doutrina e com isso fazer o quê? Defender a fé. Defender a fé das heresias, né, como por exemplo nós estávamos, o pastor explicou na ceia, né, com relação à questão da transubstanciação, né? Uma outra hora eu quero falar a respeito disso para os irmãos entender. Transubstanciação é um conceito filosófico de que a matéria ela não se transforma literalmente naquilo que ela representa, ou seja, eles vão chamar de acidente. Isso é um pensamento de Aristóteles, né, que classificava a matéria, classificou a matéria. Tem um irmão que vai chamar Aristóteles de Adão 2.0, né? Porque muito do que a gente tem conhecimento com relação ao mundo físico vem do pensamento desse camarada, né? É aproveitável, é recebido por toda a humanidade como sendo de fato real. Pode falar, minha irmã. Quando fala de Jesus segundo o Espírito de Santidade? Com relação? Ah, sim, deixa eu ler aqui então de novo. Deixa eu pegar esse último parágrafo. Mas segundo o seu espírito humano e santo. É as traduções, né, que eles estão querendo colocar como sendo que seriam as melhores traduções para serem utilizadas nessas versões já utilizadas na Bíblia que ele usou para esse estudo. Que inclusive é a que a gente usa comumente, que é a Almeida, Revista e Atualizada. Aí ele diz, mas espírito de santidade não é de maneira alguma uma referência óbvia à natureza divina de Jesus. Além disso, não foi somente uma parte dele, seja de sua natureza divina ou de seu espírito humano, que ressuscitou dos mortos ou foi constituída filho de Deus. Está entendendo? Ou seja, não foi a parte humana que foi constituída filho de Deus depois que ressuscitou,
e nem a parte divina, mas ambas as partes são divinas e pertencem como sendo filho de Deus, caracterizando Jesus como sendo filho de Deus, porque inclusive ele não foi concebido do quê? De conjunção carnal, humana. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né? Maria era virgem e ele foi concebido fisicamente, o que é humanamente o quê? Impossível. É impossível que uma mulher apareça grávida se não for pela conjunção carnal. Então Jesus, ele veio quebrando aquilo, quebrando a realidade, vamos dizer assim, do que é natural para nós, do que é normal. Nós vamos ver na Escritura, tipificado isso, na onde? Nas mulheres que eram estéreis. Isso mostra que o quê? Que aqueles que viriam daquele ventre tipificavam o quê? Vai vir o Messias, como por exemplo João Batista. João Batista tipificava também. Ele, na verdade, ele era o precursor do Messias, né? Ele vinha para preparar o caminho do Messias. E a sua mãe já era o quê? Era estéril e não tinha filho. Então o Senhor abriu-lhe a madre para que ela tivesse o filho. Nós vamos ter esse caso também no Antigo Testamento de Samuel, né? Ana era estéril, o Senhor abriu a madre, né? Então mostra que é obra de Deus, é uma obra de Deus essa de vir um homem ao mundo. Mas agora ele traz ao mundo o seu filho, filho de Deus. Ele não é filho por adoção como eu e você. Eu e você viemos da conjunção carnal, do nosso pai, da nossa mãe, né? Nascemos debaixo do pecado, na iniquidade, mas no tempo da vontade de Deus, Ele nos chamou e aí nos revelou os mistérios que eram ocultos em Deus, porque nós éramos o quê? Eleitos de Deus, somos eleitos de Deus. Mas nós tínhamos esse discernimento? Tínhamos esse conhecimento? Não. A gente vivia como o mundo, todo o demais mundo, alheios à vontade de Deus, perdidos no mundo. Mas aprove a Deus na sua graça, na sua misericórdia, por meio da obra do seu Santo Filho, que é anunciado segundo as Escrituras, e que no Novo Testamento, anunciado pelos seus apóstolos, chamar todos os homens, porque como nós vimos, né, lá em Atos 17, porque aprove a Deus nos acreditar de um homem que Ele designou para esse fim, Jesus Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos. E aí nós ouvimos isso, ouvimos essa loucura, né? A gente ouviu essa loucura, mas algo no nosso coração mudou e nós, isso é verdade. Nós cremos, porque para o mundo até hoje é loucura. O ateu é o quê? Ele olha para isso e ele fala, isso é balela. Mas para mim, para você, nada é mais certo, nada é mais exato do que a matemática. É o nascimento de Jesus Cristo, de que Ele foi concebido pela Virgem, pelo poder do Espírito Santo, de que Ele morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, nós estávamos ainda mortos nos nossos pecados. Né? Paulo vai dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E o pior, os que já morreram em Cristo, morreram nos seus pecados. E nós também estamos nos enganando. Então você percebe como a doutrina, ela não deixa a ponta solta, ela não deixa a gente ficar em engano, ela traz a verdade em Cristo. E isso é confirmado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então essa doutrina, irmãos, que nós estamos estudando com relação à natureza de Jesus Cristo, que trata da obra do Messias, a obra do Cristo, ela é muito profunda. Ela é muito profunda e se nós não entendermos ela, a gente não sabe a quem nós estamos servindo. É por isso que Paulo vai dizer, né? Como pregarão se nunca ouviram, em quem nunca creram? Né? Como é que eu vou pregar se eu não creio na sua obra? É necessário crer, é necessário conhecer para que eu possa ter o quê? Uma vida cristã madura, um evangelismo eficiente, ter um discernimento com relação à obra do Messias. Como eu posso dizer, crer em Jesus Cristo se eu não conheço o meu Salvador, não sei qual é a sua obra, não sei a que Ele veio, não sei quem o enviou, né? Então é estranho isso, nós devemos buscar sempre a conhecer o nosso Deus. Então, voltando aqui, já estamos finalizando, irmãos. Só quero finalizar esse ponto, e aí na próxima sexta-feira a gente pega o verso 4, com mais ênfase. Estamos no verso 3 ainda. Pelo contrário, foi Jesus Cristo em sua integralidade, né? Então, corpo e espírito, humano e divino, filhos de Deus. Outros comentaristas salientam que o espírito de santidade era uma expressão hebraica usada naturalmente
com referência ao Espírito Santo, e que havia ligações óbvias entre o Espírito Santo e a ressurreição, tanto por ser ele o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Nós temos aqui a referência em Romanos 8:11, né? Romanos 8:11, Paulo vai enfatizar isso aí. Romanos, capítulo 8, verso 11. Olha aí o que diz. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É ele o nosso penhor, né? É a garantia, é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo, no qual nós fomos selados. Nós não somos meramente participantes, somos selados com o mesmo Espírito, o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Como também, o que é ainda mais importante, né? Porque foi o Cristo ressuscitado e exaltado que demonstrou seu poder derramando o Espírito, né? Jesus derramou o seu Espírito sobre a igreja. Atos 2:33. Vamos ler esse texto? Atos 2:33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês veem e ouvem. Que vocês veem e ouvem. Deixa eu retomar. Eu sempre perco o olho aqui da página, aí eu acabo me perdendo aqui. Assim. Então, como também, né, o que é ainda mais importante, porque foi o Cristo ressuscitado e exaltado que derramou o seu poder, derramou do poder do Espírito Santo, inaugurando assim o novo tempo, que é a era do Espírito, que é essa em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo sob o ministério do Espírito Santo, que anuncia, que mantém a igreja, é ele quem mantém a igreja durante todo o período da história da igreja, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. É o Espírito que mantém a igreja. É o Espírito quem fazia aqueles irmãos lá do Antigo Testamento crerem que aquele sangue não era meramente um sangue de cordeiros, mas do Messias que haveria de vir. É o mesmo Espírito que atua por meio do poder do Evangelho, no anúncio do Evangelho, trazendo das trevas para a luz, como operou em nós. É o mesmo Espírito que persevera em nós. Nós estamos estudando, né, a perseverança dos santos, né? Inclusive esse título, alguns reformadores vão dizer que ele é colocado de uma maneira não muito correta, porque o correto seria essa doutrina ser chamada a perseverança do Espírito Santo nos santos, e não perseverança dos santos, porque perseverança dos santos dá a ideia de que nós é que perseveramos, mas quem persevera em nós é o Espírito Santo de Deus, né? Então é o Espírito Santo de Deus que faz com que a igreja permaneça e dê testemunho de Jesus Cristo. Parece então que as duas expressões, segundo a carne e segundo o Espírito, referem-se não às duas naturezas de Jesus Cristo, humana e divina, mas às duas fases do seu ministério, antes da ressurreição e após a ressurreição. A primeira, fraca, e a segunda, poderosa, em virtude do derramamento do Espírito. Eis aqui, pois, uma declaração equilibrada, tanto no que diz respeito à humilhação como à exaltação, tanto à fraqueza como o poder do Filho de Deus, quanto à sua descendência humana, através de Davi, e a sua condição de Filho de Deus com poder, estabelecido pela ressurreição e pela dádiva do Espírito. Além do mais, essa pessoa, esse ser único, somente semente de Davi e Filho de Deus, fraco e poderoso, encarnado e exaltado, é Jesus. Estamos falando de uma única pessoa, Jesus, Filho de Deus. Filho de Deus. Uma figura histórica, uma figura humana, né? Cristo, o Messias das Escrituras do Antigo Testamento, nosso Senhor, a quem pertencem e ao qual governa nossas vidas. Talvez devêssemos acrescentar ainda que os dois títulos de Jesus, o Cristo e o Senhor, têm um apelo especial para cristãos judeus e para gentios
respectivamente. Ou seja, aqui o estudioso ele está lembrando o nosso contexto da igreja da época, do primeiro século. Paulo está escrevendo para uma igreja mista, né? É bom sempre ter isso em mente. A igreja original, que era alvo dessa carta, era uma igreja que estava em Roma, que era formada tanto por judeus quanto por gentios. Então, quando ele falava Jesus Cristo, está alcançando diretamente quem? O judeu convertido ao cristianismo. E quando fala Jesus Cristo, nosso Senhor, está falando para o gentil da época, que era escravo de Roma, era escravo, ou era escravo mesmo de seus senhores, né, da época, naquele sentido, no contexto de escravatura mesmo, onde hoje as pessoas têm essa ideia errada, né, de que escravo está relacionado à cor de pele. Não, não senhor. Escravo era pessoas que eram vencidas em batalha pelos exércitos daquele período. Então aquele povo que perdia o combate era feito escravo do povo que venceu. Logo, independente de cor, né? É que nós que, devido ao foco na escravidão africana, escravidão dos negros africanos, tem essa ideia de que escravo tem ligação com cor. Nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. Isso aí principalmente é usado muito hoje em dia pelas ideologias, né, marxistas, para poder fazer vitimismo, essa questão toda. Mas não. Aí, inclusive nós aprendemos que nos capítulos 1, nos versos 1 e 2, a Escritura deixa claro que nós somos o quê? Servos. Paulo ele coloca, né? Paulo, servo de Jesus Cristo e apóstolo. Ele se apresenta como sendo escravo, porque a verdade é essa. Ou nós nunca fomos livres. Essa ideia de livre é uma mentalidade humanista. É uma mentalidade humanista, porque na verdade o homem ele é escravo, seja do pecado para a condenação e a morte, ou da justiça para a vida. Nós éramos o quê? Escravos do pecado. Mas Cristo nos libertou e nos fez agora o quê? Servos, escravos da justiça. Mas é uma escravatura que nos traz o quê? Alegria. Em Cristo nós temos liberdade. Em Cristo nós somos livres para de fato viver de fato e de verdade, discernindo todas as coisas para a glória de Deus. Então o homem nunca foi livre. O homem não é livre. Ou ele é escravo do pecado para a condenação, ou ele é escravo da justiça. E louvado seja Deus, irmãos, que nós fomos feitos agora escravos da justiça. Nós não nos sentimos ofendidos por sermos, quando a gente tem isso em mente. Quando você fala, esse irmão é um servo de Deus, você está falando, ele é escravo de Cristo. Ele não faz a sua própria vontade, ele não tem essa liberdade. Percebe? Você não tem essa liberdade de agir segundo a carne, no sentido pecaminoso, porque o Senhor te libertou. Então, se você insiste em voltar para as algemas da escravidão do pecado, é por isso que o Espírito Santo de Deus te puxa a orelha e fala, não, você já não é mais escravo do pecado. Romanos 6, né? Como viveremos no pecado, nós que para ele já morremos? Como você quer, irmão, continuar nas algemas do pecado, se Cristo te libertou? Você agora é escravo de Cristo. Percebe? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, finalizando, né? Cristo, nosso Senhor. Paulo está usando esses dois títulos, então. Machia, se dirigindo diretamente ao judeu convertido, e Senhor, Kyrios, né? No grego é Kyrios, a palavra grega aqui para Senhor. Senhor no sentido de dono mesmo, Senhor de escravo. Jesus Cristo é Kyrios, ele é Senhor. E ele é Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Porque até mesmo aqueles que vão para a condenação do inferno estão debaixo do senhorio de Cristo. Quero terminar com uma citação de Abraham Kuyper, um reformador holandês, que ele diz assim, né? E é algo maravilhoso, isso traz um start na nossa mente. Ele diz assim, ó, não há um só milímetro na existência que Cristo não diga, é meu. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Então, vamos orar. Aí, próxima sexta-feira, a gente pega o verso 4. Olha, a gente ficou só no verso 3. Fomos, e se Deus permitir, a gente vai adiante. Amém? Vamos orar, então. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudarmos, meditarmos na sua santa e bendita palavra. A minha oração, ó Deus, é que os irmãos tenham compreendido, aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, eles tenham entendido a instrução aqui transmitida,
que o Teu Santo Espírito ilumine o entendimento deles, para que eles possam ter uma compreensão não meramente intelectual, mas salvífica, para que eles possam, cada dia, cada vez mais, ter um coração regozijante na obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o qual agora nos coloca nas regiões celestiais em Cristo, para que em tudo o Teu nome, ó Deus, receba honra, louvor e glória, e que nós possamos ter uma vida cada dia e cada vez mais sendo aperfeiçoada pela Sua graça, pelo poder de santidade, pelo poder do Espírito Santo que atua na vida dos Teus eleitos. Assim, Senhor, eu agradeço por esta rica oportunidade, que o Senhor nos conduza em paz para a nossa casa. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim está encerrado, meus irmãos, esse estudo.